Então fala você que se conecta mais uma vez comigo aqui no canal Vasco Connection. Sou o Eduardo Ferrari, trago assuntos sobre o nosso Vasco. Antes de qualquer assunto ou informação, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe aí o seu like, acione o sino das notificações. É muito importante a sua inscrição. Botão vermelho aqui embaixo, tá? Clica nele, tá inscrito, ponto, é de graça, não paga nada, repetindo aqui. E outra coisa, gente, o YouTube tá dando uma bugada, então você clicar no botãozinho aí, confirma a sua inscrição, vê se realmente está inscrito. Aproveite e acione o sino da notificação e solta o dedão nesse like aí para ajudar no alcance do vídeo, beleza? Vou falar sobre o acordo com a CBF, o acordo com a Ferj, a proposta que o Juninho recebeu de clubes enfim, da Inglaterra, né? Então, o Vasco negou, já vou antecipar para você aqui, e os 120 milhões que o Vasco vai receber após esse registro, né, da SAF, graças a Deus, dando tudo certo. E começando com esse assunto. Gente, anteontem, né, para ser mais exato, houve uma certa falta de... Olha, a torcida ficou um pouco preocupada porque as dívidas, né, do Vasco com a CBF, com a Ferj, eram dívidas altas e o torcedor ficou preocupado como o Vasco faria para fazer esse acordo, porque o Vasco em si não tem dinheiro, né? Vasco mesmo, a instituição não tem dinheiro, o Vasco precisava dos acordos para pudesse registrar a SAF e aí sim receber esse primeiro aporte de 120 milhões. O Vasco tentou, numa primeira reunião anteontem, né? Porém, faltaram algumas respostas e tudo, algumas conversas, e ontem o Jorge Salgado, presidente do clube, junto com toda a sua diretoria, foram até a Ferj, fizeram o acordo, esse acordo foi passado para a CBF também, e aí sim, já consta, como vocês puderam ver na capa do vídeo, o nome dos jogadores, o registro dos jogadores, o registro da SAF, tanto na CBF como na Federação do Estado do Rio de Janeiro. Houve a garantia de pagamento. É claro que o Vasco, com 120 milhões, é isso que o torcedor, é isso que muita gente tem que entender. Você recebe 120 milhões, mas você tem quase 20 milhões de dívidas para pagar, junto à CBF e junto à Ferj. Isso de cara, né, gente? Depois, investir no futebol, né? Vou repetir aqui. O Vasco ainda continua no mercado buscando um treinador. O Sampaoli, outros treinadores. O Vasco continua. Agora, o apoio precisa ser incondicional para o Emílio Faro, né? Precisa voltar a vencer fora, um jogo fora contra o Bahia e tudo mais. Enfim, a questão relacionada ao acordo com a Ferj, com a CBF, só para terminar esse assunto, foi feito, tudo certo. O torcedor que gosta e apoia a SAF, assim como eu, que enxerga que essa é a única solução para o Vasco sair, né, desse tormento financeiro. Eduardo, foi a SAF. Teria outra situação, outra maneira? Olha, gente, muito difícil. Muito, muito difícil. Sabe, Vasco, realmente, uma dívida de 700 milhões, vou repetir que sendo muito repetitivo. Todo dia na porta do Vasco, tá me devendo, não vai me pagar? Então tá aqui, oficial de justiça. Bloqueia. O Vasco não conseguia respirar. Então, a partir desse momento, as coisas mudaram dentro de São Januário. Agora sim, o Vasco, a 777, assume de vez a dívida do Vasco, o Vasco recebe esse primeiro aporte, aí um Vasco totalmente sem dívida, e as coisas vão começar a andar dentro de São Januário. E esse primeiro aporte vem logo em seguida, tá? O registro da SAF, agora nas próximas horas o Vasco vai receber esse aporte de 120 milhões, que vai ser um ufa na vida do clube, né? Um respiro daqueles, né? E o Vasco, nós teremos e veremos um time forte brigando por títulos aí nos próximos dias, beleza? Olha, galera, clubes da Inglaterra se interessaram pelo futebol do Juninho. Juninho esse que teve muitas oportunidades no Vasco, né? Altos e baixos, é um grande jogador na minha opinião, não esqueceu de jogar bola, acompanhei a base do Juninho inteira, né, transmitindo os jogos do Juninho.
E o Juninho sempre foi um grande jogador, de muito talento, de muita habilidade, enfim, e que vai dar caldo para o Vasco, né? E quando você fala de um jogador da base, você pode voltar ali atrás e lembrar, por exemplo, do Felipe. O Felipe, ele foi um cara que começou, voltou para a base de novo, subiu, voltou para a base e depois estourou. Então, o Juninho, eu acho, não estou dizendo que o Juninho tem o nível do Felipe, tá? Pelo amor de Deus. Mas estou dizendo que é um menino bom de bola, um menino que sabe o que faz com a bola e que vai dar certo no Vasco. Eu não tenho dúvida disso, não. Agora, a 777 não aceitou a venda cerca de 45 milhões de reais pelo passe do Juninho. E o Vasco prontamente negou, a 777 negou também, agora a 777 que vai comandar a saída desses meninos do Vasco, né? E eu espero que o Vasco faça bons negócios, né, para que o clube continue, né, enfim, buscando dias melhores. Então foi fundamental essa não autorização do Vasco para a saída do Juninho. Então é isso. O Vasco já enviou, a notificação está na FERJ, tá? Só estou ratificando aqui, informando o acordo, né, ou formalizando o acordo com a Federação do Estado do Rio de Janeiro. Bom, entrando agora no jogo contra o Bahia. Sabemos que a equipe do Bahia é muito forte, o Vasco joga nesse domingo contra a equipe do Bahia às 16 horas na Fonte Nova, lá na Bahia. Um jogo muito complicado para o Vasco, uma equipe que está no G4, time de cima. O Vasco deu muito mole para times de baixo, né? Perdeu, empatou e agora tem que recuperar fora. O Vasco não vence fora há 4 jogos, nos últimos 10 jogos o Vasco venceu apenas 3. Preocupa o torcedor vascaíno, é claro, eu também estou preocupado, mas a confiança ela não pode faltar. O Vasco ainda está no G4, a 5 pontos do 5º colocado, e é um jogo de um time que sai muito, ou seja, na minha opinião, aqui agora dando um pitaco aqui como torcedor, e você também, nós temos aí o Paulo Vitor na lateral esquerda, um lateral que espeta muito. Eu acho que o técnico Emílio Faro pode fazer algumas apostas. A volta do Marlon Gomes também pode ser um grande trunfo para o Vasco, porque é um jogador diferente, junto com o Andrei Santos, descansa o Nenê ali no meio campo, então vai preocupar sim a equipe do Bahia, porque é um time difícil de ser batido, mas não impossível, e eles vão encarar um Vasco, né? Um Vasco que, enfim, vai com a equipe completa, vai com o que tem de melhor, né? Aí vai do treinador escalar, fazer as suas escolhas, as suas modificações. Eu gostava muito do Antônio Lopes e também do Luxemburgo, porque ele tinha uma estratégia de jogo. Que estratégia de jogo? Olha, o jogador A, B, C ou D pode não funcionar. Aí eu vou tentar com esse aqui, que pode ser que dê certo. Então, assim, ele tirava um lateral, entrava com outro lateral que combinava mais com aquele jogo, que poderia render mais no determinado jogo. E é isso que eu não sei se serve como sugestão, não sei se a palavra é essa, mas essa é a minha opinião, né, que o Emílio Faro poderia fazer hoje na frente do Vasco. Trocar algumas peças para determinados jogos. Tem jogos que o time... hoje eu preciso ser mais reativo. Hoje eu preciso, enfim, eu preciso mudar dentro de campo, alterar. O Abel Ferreira faz muito isso no Palmeiras. Não estou comparando elenco, mas com os mesmos jogadores que estão dentro de campo. Assim, um exemplo, está jogando uma formação, de repente ele muda o lado dos jogadores, a característica e tal, ele joga um mais atrás, aproxima mais o outro, espeta mais um nas pontas. Eu gosto muito do jogador ponta, que consegue chegar na linha de fundo, que consegue fazer bons cruzamentos. Ontem eu estive acompanhando o lateral esquerdo do São Paulo, o Reinaldo, é um lateral que eu gosto muito, na minha opinião, um dos melhores laterais esquerdos do Brasil. O cruzamento daquele cara é perfeito. É perfeito, eu acho assim, cara, parece que o cara joga com a mão, né? Então, assim, é esse tipo de jogada que eu tô falando. Falta no Vasco essa profundidade, esses cruzamentos. Isso acaba deixando o adversário numa zona de conforto. Então é isso, galera. Esse é o vídeo da manhã, tá? Não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like, acionar o sino das notificações. Daqui a pouco eu volto com essas e outras informações do nosso Gigante da Colina. Eu sou o Eduardo Ferrari, deixo mais esse aqui. Te aguardo daqui a pouco, hein? Se inscreve aí, vamos com tudo. E saudações vascaínas.